O sistema de avaliação funcional, que a gente chama, ele é inspirado e, na verdade, foi criado pelos sul-africanos e a gente fez algumas adaptações com a vinda do Danny Bosman aqui em 1998 e nós criamos, então, um sistema para poder desmembrar o animal em vários pedaços para que a gente possa classificar esse animal para essas características, esses pedaços, e utilizar essas informações, primeiro, para a gente avaliar os reprodutores. O que esse reprodutor produz? Animais mais profundos, mais musculosos, com angulação de garupa de tal tipo, inclinação de garupa, comprimento de umbigo, tamanho de boca. Então, a gente faz o que a gente chama, cria primeiro um perfil linear dos reprodutores. E como a gente faz essa avaliação também nas fêmeas, é possível então a gente combinar ou acasalar os animais procurando corrigir eventualmente defeitos que existem numa fêmea através de reprodutores que são melhoradores para essas características. Então o sistema ele é baseado no sistema de avaliação visual sul-africano, que considera o animal como um todo, né? Não é só desempenho, não é só avaliação genética, mas as informações de conformação, principalmente de equilíbrio hormonal do animal, são contempladas na avaliação funcional. Então, por isso, a gente considera realmente o sistema Bonsmara de avaliação é o sistema mais completo e a gente utiliza todas as ferramentas possíveis para fazer seleção. Essa é a filosofia. E hoje a gente vai conversar aqui, a gente vai discorrer sobre as características de avaliação funcional através de um treinamento para os técnicos, em que a gente vai avaliar o animal para 17 ou 18 características, mais especificamente. E essa avaliação vai ser utilizada para criar então os perfis lineares dos reprodutores e vai ser utilizado no sistema de acasalamento que está se iniciando agora com a parceria com a Progene, que vai ajudar o criador a ter uma melhor possibilidade de decidir quais reprodutores utilizarem em suas vacas de uma maneira mais assertiva. Falando já sobre as características, a primeira característica que a gente avalia e a gente considera realmente a mais importante para um animal é a reprodução, ou fertilidade, como a gente chama dentro das notas, né, que ela é feita no momento do registro do animal. E a fertilidade ou reprodução para nós, ela nesse sistema de avaliação, ela é avaliada com notas de 1 a 6, sendo a nota 1 um animal que deve ser descartado por problema de fertilidade, um animal, no caso nós estamos avaliando uma fêmea. O que seria uma fêmea que seria descartada por avaliação de fertilidade? Uma fêmea que tem a vulva muito pequena e que ela tem aparência de macho. Ela não tem aparência de fêmea. Então ela se comporta, inclusive, de uma maneira masculina. Então animais que têm esse defeito específico, o que apresenta? A fêmea vai apresentar vulva pequena, provavelmente musculatura muito desenvolvida e principalmente nos membros anteriores. O quarto anterior dela e principalmente a maçã do peito vai ser muito desenvolvida. Geralmente esse indivíduo vai apresentar inclusive pelos, às vezes até mais escuros, no membro, na porção anterior. Quando a gente fala disso, a gente fala que a cabeça, a cabeça do animal seria uma cabeça mais masculina, não é o caso específico dessa fêmea, tá? Essa é uma fêmea que ela tem características femininas. Se a gente olhar a cabeça, ela é proporcional, e os membros também, quando a gente fala de um animal que teria problema, ele teria essa frente mais desenvolvida. Se olha nessa fêmea, primeiro, uma característica que a gente avalia, que é extremamente importante, é o desenvolvimento da vulva do animal. Quanto mais desenvolvida a vulva, isso define que essa fêmea realmente é mais feminina e que há um equilíbrio hormonal nesse animal. Tá? Então, quando a gente, é extremamente importante, se tem uma característica como referência, um local de referência para iniciar a avaliação
de fertilidade e reprodução é olhar a vulva do animal, o tamanho da vulva do animal, tá? Uma vulva bem desenvolvida. E em seguida o equilíbrio da cabeça com os membros anteriores e não há uma musculatura excessiva nesse animal. Então, quando a gente olha um animal, um caso específico dessa fêmea, de 1 a 6, é uma fêmea nota 5. Quando a gente daria, por exemplo, por que você não deu 6, por exemplo, numa fêmea, quando você não dá uma avaliação? Particularmente, isso é uma questão até pessoal, o que a gente considera? Uma fêmea para receber nota 6 é uma fêmea que já produziu. Tá? Então, se a gente está avaliando uma vaca, tá? Você tem uma vaca, que você tem um histórico, a gente tem isso, é uma vaca que produz um bezerro todo ano, você vai ver que ela é extremamente feminina realmente, tá? Porque toda vez se ela realmente falhar um ano, ela vai colocar esse sinal no corpo dela, tá? Em acúmulo de gordura, inclusive, em situações específicas, inclusive até na própria maçã do peito. Tá? Então, geralmente essas notas a gente vai variar no caso de uma novilha, a gente vai na nota muito mais próxima entre 3, 4 e 5, tá? Do que basicamente nos extremos, que seria 6 e 1. Tá? Essa é outra característica, certo? Quando a gente olha reprodução, a gente está olhando basicamente vulva e a conformação, tá? Porque a próxima característica numa fêmea a gente vai olhar úbere. Quando a gente faz isso desde o início, numa fazenda, a gente pegou todas as novilhas e foi avaliando, e elas evoluíram para a vaca. Então, eventualmente, a gente não vai ter essa nota, mas a gente vai ter uma avaliação genética para essa característica, tá? que vai ser gerada depois. Tá? Quando a gente está avaliando, por exemplo, um rebanho específico aqui da Santa Joana, quando a gente começou o programa Qualitas, nós avaliamos todas as vacas. Então, todas as vacas já têm essa avaliação funcional. E o que a gente deve fazer agora, os técnicos devem fazer nas fazendas que não tem, por exemplo, tem um rebanho que tem as vacas e tem as novilhas. Para utilizar o acasalamento de maneira completa, nós vamos avaliar as vacas. E aí a gente vai ter essa distribuição, talvez encontrar essas vacas 6, né, de nota 6, que a gente vai dar para esses animais. Tá? Então, especificamente, a gente olha esse animal, ele é um animal nota 5, de fertilidade, muito bom, tá? Sem problema. Próxima característica que a gente vai avaliar numa fêmea, a gente dá nota de úbere. Tá? Por que a gente dá nota de úbere? Inclusive tem trabalho que até foi feito, trabalho mesmo de pesquisa, que foi feito que quando você olha o desenvolvimento de úbere por trás dos animais que têm aquela prega mais solta, vamos dizer, o úbere mais solto, está correlacionado à produção de leite dessa fêmea no futuro. Tá? Isso realmente existe, essa correlação desses animais. E o que basicamente a gente quer ver, gente, é no meio das pernas, é prega solta mesmo, vamos dizer assim, certo? Rugas, tá? Que vão mostrar isso. Porque se a gente, inclusive, quando a gente vê por trás um animal que é lisinho, vamos dizer assim, você vai ver que ele não vai ter espaço realmente para o úbere desenvolver, tá? Ele não vai ter espaço. Então, quando você olha por trás, o animal tem pregas, a gente vai dar notas de 1 a 4. 4 é um animal que você vê o úbere muito desenvolvido, tá? Até extremo, eventualmente vai ser uma fêmea que vai produzir muito leite, às vezes até de maneira excessiva, tá? No futuro. Mas o que a gente vai encontrar mais são animais nota 1, 2 e 3, ou seja, fêmeas com nota 1 provavelmente serão mais fracas, tá? Ou abaixo da média, vamos pensar assim em relação à raça para leite. Fêmeas 2 e 3 são fêmeas que são adequadas para a produção. Provavelmente serão fêmeas que serão boas para amamentar seus bezerros. Então a gente diferencia, então, fertilidade é olhar a vulva e a aparência externa, e úbere especificamente, olhar o desenvolvimento de úbere. Tá? Então a gente acha até bem tranquilo de ver isso aí. Olhou por trás do animal, você vê que o animal não tem prega nenhuma entre as pernas, é bem tranquilo mesmo. Está lisinho ali, esticado aquele corinho, você vê as tetinhas, você quase nem consegue ver as tetas, são animais nota 1. E isso não é uma característica desclassificatória. Ela serve para a gente como uma referência para essa característica e, eventualmente, para pensar em termos de acasalamento. Porque aí você vai ver os touros, poxa, eu vou acasalar essa novilha, ela tem essa avaliação, tá, de úbere assim, posso pensar que a gente precisa melhorar, vamos usar um touro, então, com habilidade, com DEP para desmama materno positiva para poder tentar corrigir essa característica. Isso é interessante, animais
que andam meio junto, tá, gente? Eventualmente, animais que têm reprodução inferior, geralmente têm úbere também menos desenvolvido. Tá? Apesar de serem características que a gente avalia separados, geralmente anda junto. Tá? Geralmente anda junto. Tá? Então é muito difícil a gente ter uma fêmea, por exemplo, que seja fraca de reprodução e ela vai ter úbere desenvolvido. Certo? E no caso de reprodução, o que a gente faz? Tá? Também, como a gente tem um range de 1 a 6, tá? Animais acima da média, 4, 5, 6. Animais abaixo da média, 3, 2 e 1. Particularmente, pessoalmente, eu não... Dessa maneira, se 3 está abaixo da média, teoricamente você ia falar, não, Léo, então você tem que descartar uma fêmea 3. No caso de uma novilha, eu não descarto uma fêmea 3. Tá? Por quê? Eu vou dar chance para ela entrar em reprodução. Tá? E aí, depois, se ela não emprenhar, provavelmente o criador não vai manter essa fêmea no rebanho. Então a gente não vai estar fazendo algo, tá, que vai atrapalhar o processo de seleção. Então a gente faz a avaliação de 1 a 6, a fêmea é abaixo da média, ela é 3, ela permanece. Uma fêmea 2 não. Uma fêmea 2 você tem que pegar e realmente tirar ela, porque é uma fêmea que você vai ver que até o comportamento dela destoa, o 2 ou 1 ela destoa, certo? E você pode descartar com tranquilidade. A próxima característica que a gente avalia no animal é a musculosidade, que é algo também que a gente já faz avaliação de 1 a 9, vamos pensar assim, vamos dizer, na inspeção, ela entra, que no caso específico nosso a gente avalia de 1 a 6. A gente dá nota de 1 a 6 também. Tá? Também quebrando, animal 3, 2 e 1, abaixo da média, 4, 5, 6 acima da média. Da mesma maneira, na nossa avaliação, um animal que é 3, quando fêmea, nós não descartamos. Tá? Se ela não tem outros defeitos. Ela pode ter uma musculatura menos desenvolvida, mas é um animal que ainda assim eu manteria no rebanho, dependendo inclusive do status do rebanho, dependendo da própria avaliação geral, média do rebanho. Eventualmente você tem um rebanho muito já evoluído, vamos dizer assim, em termos de seleção, e uma fêmea 3, o próprio criador não se interessa, eventualmente, em tê-lo. Tá? Então acho que você tem que, inclusive, analisar isso. Mas sempre tem essa referência, tá? Não existe, vamos pensar assim, olhar o lote e falar que tem a variação de 1 a 6 no lote. Essa variação não existe para nós. Por quê? O animal que é 6 aqui, é 6 na fazenda Y, na fazenda Z. Nós estamos procurando o melhor indivíduo, certo? E o modelo ideal. Então, o modelo ideal ele é igual em todas as situações, porque tem alguns programas ou sistemas que colocam uma referência. Ah, nesse rebanho aqui tem que ter o 1, e tem que ter o 6 e tem que ter o 3, vamos pensar assim. Não, tem rebanho que vai ter mais 4, 5 e 6, tem rebanho que vai ter menos. Porque senão você não tá identificando realmente quais são os melhores indivíduos da raça. Certo? Tá? Então é uma coisa também que tem que ficar claro nesse sentido. Quando a gente fala de musculatura, né? Agora nós vamos falar de musculatura. Certo? A nota de 1 a 6. O que a gente usa como ponto de referência, tá? Acho que aqui é interessante mostrar. É o antebraço. Perímetro do antebraço. Tá? Esse é um dos pontos de referência. Quanto mais, vamos dizer assim, largo, né, foi isso aqui, mais desenvolvido, melhor. E outro ponto de referência bem o músculo do patinho. Porque olha que interessante, gente. Nós estamos vendo um animal bem nutrido, que já começa a apresentar depósito de gordura aqui. Tá? É um animal que está bem nutrido. Mas esses pontos aqui nós estamos vendo que são bem desenvolvidos. E aí não tem gordura aqui. Tá? Outra coisa que eu gosto de olhar, interessante olhar, e a gente tem que olhar, é a largura do contrafilé. A largura do contrafilé é importante, então quando você olha o animal por trás, você vê um animal mais largo, você vai ver que ele tem mais carne na carcaça. Então quando você olha um animal desse e vejo aqui, eu fico na dúvida de uma nota 1 a 6 entre 4 e 5. Certo? Porque esse animal é um animal que tem o contrafilé bem desenvolvido, ele tem o patinho aqui. Gostaria que ele tivesse talvez um pouco mais desenvolvido aqui,
mas eu não teria problema entre dar nota 4 ou 5, e eu gostaria de dar 5 para essa fêmea, porque eu acho que ela merece mais um 5 do que 4. Tá? Quanto mais largo aqui, inclusive porque assim, a gente não quer, no macho, tranquilo, a gente quer ver aquela definição, né, dos músculos ali. Tá? Mas na fêmea, a gente não quer definição, a gente quer só que ele seja mais largo, porque a gente vai ter mais carne. Tá? E quando eu olho por cima e eu vejo o contrafilé e olho por trás, a fêmea é larga, tá? Ela vai ter mais carne. E esse é um negócio bem interessante quando a gente fala em termos de qualidade de carne, quando a gente está comentando, tá? Principalmente, inclusive do cacau, né, com essa linhagem, vamos dizer assim, voltada para animais com melhor qualidade de carne, isso reflete nesse tipo de avaliação que a gente faz, tá, gente? Porque essa conformação, o animal com essa condição, já acumulando gordura, com boa largura de contrafilé, tá? Com musculatura aqui aparente, isso define uma boa carcaça, sem o animal ser masculino. Certo? Então esse é o negócio, por exemplo, que eu procuro assim, me orientar bem, certo? Para a gente não dar, porque às vezes eu prefiro um animal nota 5, assim como essa fêmea, do que uma fêmea nota 6 de músculo. Tá? Porque provavelmente esse 6 vai estar junto com uma reprodução menor, com uma vulva menor, com um úbere menos desenvolvido, tá? E com uma matriz, eventualmente, uma matriz que pode eventualmente ter mais problemas de intervalo de parto. Tá? Então é interessante ver esse tipo de animal aqui e pensar também, vamos pensar assim, na carne, né? Tá? Então esse animal que é um animal nota 5 de musculatura. A próxima característica, a gente tem o frame, que a gente dá nota de 1 a 5. No sistema de inspeção a gente já faz isso, mas eventualmente a gente quebra, né, essa nota. No nosso específico a gente não quebra. Tá? Por quê? Até para ficar até mais tranquilo. Tranquilo em que sentido? Poxa, você quer descartar um animal? Dá nota 1. É o tipo pônei, pequenininho. Tá? A variação 2, 3 e 4 são animais aprovados. O 5 também é um animal descartado. Tá? Por quê? 4, 3 e 2, você sabe, 2 é um animal super precoce, tá? Muito pequeno. 3 é o animal que a gente quer ideal, é o tipo de animal que a gente quer criar, certo? E 4 é o animal que passou já um pouco do tamanho. Mas nós vamos ter essas variações de 4, 2, 3 e 4 e eventualmente 1. Então, poxa, se eu tenho uma fêmea que é 2, eu não posso usar um touro que é 2. Tá? Esse é o problema, por exemplo, que a gente eventualmente tem, e às vezes acasala errado, porque você tem um animal, uma fêmea que é muito precoce, e tem um touro também que é muito precoce, que eventualmente a gente precisa desse animal para corrigir as fêmeas 4, tá? E a gente está usando eventualmente esse animal de maneira errada. E aí produzindo animais que não atendem a própria produção, porque o animal com frame 2, a avaliação genética dele vai mostrar. Tá? O desempenho vai cair. Esses animais vão ser precoces, mas eles não vão ter desempenho. Vai desmamar mais leve, tá? Muito precoce, mas mais leve, e não vai ter um desenvolvimento pós-desmama bom. Tá? Então, cuidado, certo? Esses animais eventualmente são importantes, mas principalmente quando a gente pensa em reprodutores, ter os animais no tamanho, tá, do frame 3, certo? É onde a gente tem que procurar. Tá? A gente tem que buscar. Eventualmente, muito raramente, pode ter um animal 2 que é muito comprido, mas eu falo, eventualmente, muito raramente, certo? Não é o normal. Então, se a gente pegar esse animal, para mim, ele está na altura de ideal, 3, o frame 3. Eu considero que o padrão para uma fêmea nessa idade, em termos de altura, é aí. E aí, como é que a gente usa de referência? Eu não olho muito, a referência para mim não é basicamente olhar a linha de dorso do animal e ver a altura. Tá? Eu gosto de olhar o comprimento da canela aqui, ó. Esse ponto até aqui embaixo. Por quê, gente? Porque eventualmente a gente vai avaliar animais com idades diferentes. E esse osso, na hora que o bezerro nasce, 90% dele já cresceu. Então quando o bezerrinho nasce, você já tem uma ideia muito boa de como é que vai ser o tamanho dele quando ele estiver adulto. Então essa referência de olhar esse osso da canela aqui ajuda bastante.
tá? Para decidir em termos de altura. Mas aqui está um animal de nota 3, de frame, que seria o tamanho, altura ideal. A próxima característica que a gente vai olhar é a prumo. Tá? E a prumo, a gente comentou com vocês, a prumo é um negócio bem interessante, porque ela tem uma possibilidade de variações absurdas. Porque você vai ter uma avaliação quando você olha o animal andando de lado, você vai ver ele se movimentando e ele andando. Você vai ter uma avaliação que é olhando o animal de frente, postura, vamos dizer assim, dos membros em relação ao solo, né? Como é que ele, se ele está com as mãos abertas ou as mãos fechadas. E você tem uma avaliação que é olhar o animal por trás, que basicamente você vai verificar também como o animal anda e como é principalmente a posição dos jarretes do animal, que é essa parte da curvatura que a gente vê aqui atrás. Tá? Na avaliação que a gente faz, na hora que o animal está andando por trás, ela está paralela ou se está fechada, ou eventualmente até o animal com as pernas abertas. Tá? O que acontece? Nessa avaliação que a gente dá nota de 1 a 5, basicamente nós estamos olhando, quando dá na nota de 1 a 5, a postura olhando o animal de lado, ou seja, a angulação principalmente dos membros posteriores. Animais que são sentados, vamos dizer assim, como se fosse perna de cachorro, tá? Animal sentado seria o animal a nota mais baixa. E animais que têm a perna esticada, que a gente chama de perna de frango, seria o animal com a nota 5. Todos os dois extremos são animais passíveis de descarte, porque todos os dois têm defeitos, tá? Graves. Mais grave o defeito de 5 do que o próprio defeito 1. Mas o animal com defeito 1 é aquele animal que não consegue se locomover realmente tem problemas de locomoção. Tá? E aí o que a gente faz? Na nossa particular, tá? Toda vez que o animal tem um desvio, um defeito que não é contemplado dessa maneira quando a gente olha lateralmente, ou seja, eu olho ele de frente, o animal tem as mãos muito abertas, tá? O defeito já com os cascos virados para fora, tá? Ou membros em forma de X, membros em forma de X, tá? Ou o animal cambota, tá? Também, que ele é igual, vamos dizer assim, um bulldog, certo? Nesse caso, e especificamente quando o animal, que eu olho por trás, ele também tem os membros totalmente fechados, tá? Isso está atrapalhando ele a locomover. Da mesma maneira, eu dou nota 9. Falamos a prumo, então, para mim, certo? Esse animal é um animal nota 2 de aprumo, ele não é um animal que pisaria certinho. Se olhar por trás, ele fecha o jarrete, mas eu não descartaria. E principalmente quando a gente está falando de fêmea, tá? A gente dá, eventualmente, a nota, certo? E mantém. Talvez o fato, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, ela andando, se vocês observarem esse animal por trás, ela fecha um pouco o jarrete. Ela fecha o jarrete, tá? Mas não é um animal que seria descartado. Próxima característica, casco. Casco é bem simples, tá, gente? O que é casco pra gente? Casco é o seguinte, o animal tem casco comprido, você dá uma nota 1. Eu sei que ele foi descartado porque o casco cresceu. Tá? É só um mesmo. Se não deu nada, o animal não tem problema de casco. É só para questão. Não tem nota. Só dá nota se for. Só dá 1 se o animal tiver defeito de casco. Nada, zero. Certo? Não tem avaliação nenhuma, não tem problema de casco. Isso. Pra sim. Ossatura. Ossatura é bem simples, gente. É espessura de osso. Tá? Muito osso é 4. Ossatura fininha, 1 descarta. 2, 3 e 4 não é descarte. 1, recebeu nota 1, gente. Animal que tem ossatura muito fina, tá? Certo? Você descarta esse animal por causa de ossatura. Geralmente é um animal que às vezes acompanha, tá? Defeito de aprumo com a ossatura geralmente andam juntos. Tá? Quando você for, às vezes você vai dar nota 1 de aprumo e vai dar nota 1
de ossatura também. O que é essa fêmea para mim? Essa fêmea é uma fêmea de nota 2 de espessura de osso. Tá? Ela não é 1, ela é 2. Não é ossatura 3 também, que eventualmente 2 e 3 para mim, gente, está muito dentro do ideal. A gente precisa muito preocupar. Bons mar, inclusive, é muito difícil a gente ter até animal que é descartado por ossatura. Tá? É um animal que tem boa estrutura óssea. E a gente não vai ter animais... Vai variar mais entre 2 e 3 e dificilmente a gente vai ter um animal 1 e esse animal 1 vai ser descarte. Tá? Animal 2 de ossatura. Ok? Nota que eu acho extremamente importante. A próxima é profundidade. Tá? Que basicamente é olhar de lado o animal, tá? E ver o comprimento das costelas. E quando a gente olha também, eventualmente a gente vai ver o próprio comprimento das primeiras costelas aqui saindo da paleta. Tá? O que os sul-africanos gostam de chamar de capacidade, capacity, né? Então, eu gosto sempre de ver um animal que realmente tenha bastante profundidade. E essa nota varia de 1 a 5, tá? Sendo 5 a nota melhor e sendo 1 a nota pior, que deve ser descarte. Na verdade, animais 1 e 2 devem ser descartados, tá? Para essa característica. E a gente aprova animais 3, 4 e 5. O que é um animal? Para mim, esse aqui é um animal 5. É um animal 5. O que é um animal 3? O animal 3, se eu olhar aqui, ó, ela não vai ter essa parte de baixo. Tá? Ela não vai ter essa parte de baixo aqui, ó. Ela vai ser um tubo, certo? Vai ser uma nota 3. E um animal um pouco menor que isso aqui é um animal nota 4. Dorso, da mesma maneira, ó. Tá? Eu posso ter um animal um pouquinho selado, mais que essa aqui e tal. Eu dou nota 1. Selou, para ser descarte, tá fora. Mas a linha de dorso dela é tranquilo, não tem problema não. Tá? Então dorso, o animal tem defeito de dorso? Não tem. Garupa, angulação de garupa. Certo? Facilidade de parto. Há um erro, né? Um erro, vamos dizer assim, estético, na verdade, das pessoas quererem garupa plana, né? E principalmente você vê em algumas raças essa situação, a procura por uma garupa plana, porque visualmente o animal vai apresentar, ser mais bonito visualmente, olhando, né? Tá? Que vai totalmente contra a anatomia funcional para o animal parir bem. Então, a inclinação de garupa é basicamente a posição dos ilhos com o osso do isquio aqui, tá? Que é aqui embaixo, né, na verdade. Tá? É essa angulação aqui, para facilitar o parto. O que é uma angulação ideal? Nesse caso, angulação 3. Nós temos nota de 1 a 5, certo? Animal 5, 1 a 4. Animal 4, tá? É o animal que tem a garupa plana. Eu não vou descartar, perfeito? Eu não vou descartar o animal 4, mas não é ideal. Eu vou descartar o animal 1, que é a garupa super escorrida. Toda vez que o animal tem a garupa escorrida, ele vai ter problema de aprumo. Ele vai ter o jarrete fechado, tá? Certo? Então se dá nota de 1, se você deu nota 1 de garupa, você vai descartar o animal pelo aprumo. Isso é fato. Tá? Perfeito? Tá? Então esse animal aqui tem a garupa 3 ideal. Geralmente no Bonsmara nós vamos variar entre 2 e 3. É o que vai acontecer. Tá? Com mais frequência. Próxima característica. Umbigo. Comprimento de umbigo. Tá? Comprimento de umbigo, nós vamos ver, ó, aqui, certo? No caso específico dessa fêmea aqui, ela vai variar de 1 a 5 também. O animal 1 é um animal coladinho, inclusive geralmente é esticado o couro, tá? O animal 2 é um animal como esse aqui, certo? E aí você vai ter animais, depois a gente vai ver, animal 3, 4 e 5. Umbigo 5. Tá? E outra coisa, o que a gente põe aqui de nota 9 para umbigo? Hérnia.
hérnia umbilical. Tá? Animal que tem hérnia recebe nota 9 de umbigo. Boca. Boca, o que eu quero ver em boca? Tamanho de boca e simetria de posição entre o maxilar superior e inferior. O que é isso? O animal fechar a boca direitinho. Sem dúvida é um animal de nota 4 de boca. Certo? Dá pra ver, boca larga, bem feita, bem, tá? Certo? Muito bom, muito boa de boca. Olha esse animal. Animal agnata, que é o que mais tem, é o prognato, 9. Tá? Esse é o defeito. Animal com boquinha estreita, que eu também descarto. Tá? É muito difícil de acontecer, mas eventualmente se aparecer, o animal é 1 é descarte, tá? E o animal 9 é descarte. Tá? Inserção de cauda. Basicamente, é aonde se insere a cauda do animal aqui na pelvis. Poderia ser um pouco mais baixa, tá? Um pouco mais baixa, certo? Essa aqui é uma nota 2, aqui nós estamos de 1 a 4, tá? É uma nota entre 2 e 3, tá? O animal 1 deve ser descartado, tá? Não, o animal 1 é com a cauda lá em cima. Alta. E o animal 4 é o animal com a cauda baixa. Por que 1 e 4, tá? Um animal com a cauda muito lá na frente, o que vai acontecer? Ele vai defecar, no caso da fêmea, em cima da vulva. O animal com inserção 3 e 4, o que vai acontecer? Ele vai defecar e vai direto para o solo. Certo? É isso que acontece. Então, uma inclinação boa com uma inserção mais baixa, o animal defeca sem entrar em contato com a vulva. Tá? Essa é o motivo, perfeito? Pelagem, corrijam aí, tá? Que é uma coisa que a gente tem que corrigir, porque na verdade para nós aqui é a adaptabilidade. Eu corrigi no manual, a pelagem tem que ser mudada para adaptabilidade, tá? E essa variação aí não é de 1 a 4, a gente tem que dar nota de 1 a 6, que é o mesmo padrão que a gente utiliza, vamos dizer assim, para a avaliação dos animais para registro. Pelo fino, não. Um é um animal fraco de adaptabilidade, deve ser descartado. Pelo grosso, certo? Opaco, tá? E comprido. 4, 5 e 6 são os ideais, certo? O que é o 6, né? O que é o 6? Como eu falo, que o pessoal comenta, né? Cascos, mucosas escuras com pelo bem fino. Tá? Porque você tem essa situação também de cascos escuros e pelo grosso. O pelo, vamos dizer assim, mais curto, mais brilhante, com a mucosa preta e tal, eu acho que é onde a gente deve focar para dar essa nota. Tá? Essa fêmea aqui é 4. Tá? Por quê? Ela tem até o costado e tal, o pelo brilhoso aqui, mas você vê, ó, comprimento do pelo aqui, as orelhas, certo? Tá? Nas orelhas também, ó. Entendeu? Beleza, nota 4, tá? Beleza, certo? Tá acima da média. Ah, mas não é 5 nem 6. Temperamento é 5. Então é isso, ó. Temperamento, gente, 1. Tchau. É o bicho que vai te agredir, tá? Você tem o animal 2, qual que é o animal 2? Ele se machuca. Ele fica correndo e se batendo no curral. Tá? Não é um animal que vem te agredir. Começou a correr aqui, ficou andando de um lado para o outro mais rápido, 3. Animal que está caminhando. 4, animal que se deixa praticamente sem encostar nele, é 5. Para mim, essa nota de animal aqui, nessa avaliação, para mim é animal 3. Tá? 1 a 3. 2 você vê sinal que ela foi picada e tal. E 1 é um animal que você vê o pelo tá todo machucado. Chanfro. Chanfro, tá, gente? Chanfro. Só tem uma nota, é 1. Torto, 1. Depois de chanfro, a gente tem testículo, a gente vai falar isso na parte de macho, tá? E vamos passar. E racial, que a gente dá nota de 1 a 4, que eu acho que é isso. Às vezes você tem um animal que é assim, tá? Que é fora do padrão da raça Mosmara, certo? Você tira ele. Muito difícil acontecer? Muito difícil.
mas se acontecer, você tem como dar uma nota de descarte. 2, 3 e 4. 4 é o animal que top, ele vai ser B4. O animal que não é top, mas está dentro do padrão, como eu falei, ó, nota 3 de racial. Vamos lá, esse animal aqui a gente pegou como exemplo, então, um animal de boa qualidade. Na avaliação anterior, a gente pega um outro extremo para a gente realmente tentar estressar as diferenças, né, entre um indivíduo bom e um indivíduo inferior. São animais nascidos na mesma safra. Aquele animal anterior, apesar de ter nascido no início da safra, né, esse é um animal que nasceu mais do meio para o final, mas que são muito diferentes, principalmente em desempenho. Então, quando a gente faz as avaliações para as características de desempenho que estão ligadas a esse animal, ela vai ser sempre abaixo da média, né? Inferior à média. E a primeira característica que a gente olha é reprodução. Como eu comentei para vocês, o primeiro lugar que a gente vai olhar é tamanho de vulva. Ver que esse animal, apesar ela tem a cabeça feminina, ela tem aparência de fêmea, mas você vê que é um animal que tem a vulva, ela é um pouco menor. Então, como ela é feminina ainda, a gente vai dar uma nota que não é 4, né? Não é acima da média, mas uma nota 3. Ela permaneceria, vamos dizer assim, ela não é descartada para a característica fertilidade. E quando a gente nota a parte de úbere, a gente vai ver que ela não tem basicamente nenhuma prega. Você vê alguma coisa ali, mas seria entre 1 e 2. Dar 1 ou 2 para essa fêmea também não faria diferença, tá? E aí a gente vai para a musculosidade. Como ela realmente é muito inferior aos outros animais, essa fêmea aqui para mim tem que ser uma nota 2 de músculo. Nós estamos falando de um range de 1 a 6, né? Nós demos 5 para a anterior, essa fêmea aqui é uma fêmea que é a nota 2, porque ela é subdesenvolvida realmente. Frame é uma fêmea pela canela, tá, gente, que a gente está olhando, ela é menos desenvolvida. Ela não é uma fêmea nota 1, tá? É uma nota 2 de freio, certo? Tá? E aí, a próxima característica seria aprumo. Sempre falando, né, a gente olha esse animal andando lateralmente, tá? E ela não tem nenhum defeito grave, nem olhando pela frente, nem olhando por trás, certo? É o animal 2 de aprumo. Casco, não tem nenhum defeito, deixa em branco. Ossatura, aí a ossatura ela deve ser penalizada, né? Ossatura bem fina, 1 de ossatura, tá? E a profundidade, não, olha que interessante, tá? Quando a gente olha a profundidade, a gente vai ver a proporcionalidade nesse animal, ao tamanho dela, tá? Esse animal é um animal para mim, na minha avaliação, é um animal nota 3. Ela é um charuto, um charutinho, certo? Você poderia dar 2, cabe um 2 também, tá? Porque até as primeiras costelas dela são mais apertadas aqui, tá? Então, nota 2 ficaria melhor para essa fêmea aqui de profundidade. Linha de dorso. Ela tem não é descarte também para mim, tá? Linha de dorso normal. Inclinação de garupa. A inclinação de garupa dela é ideal. 3, na nossa avaliação. Umbigo. Esse é o umbigo 1, ó. Não tem nada, nem sinal, certo? Então aqui ela é pouco desenvolvida realmente, né? Boca. Ela tem a boca boa, mas se a gente olhar, não é, olha, a parte inferior dela não é. Então, é uma nota 2. Inserção de cauda, 2 também, ela é muito parecida com a anterior, lá o local de se insere a cauda, não é problema. Adaptabilidade, o pelo opaco, que você estava falando, ó, sem brilho, certo? Nesse caso específico aqui é um animal 2, né? De adaptabilidade. Mal fraco de adaptabilidade. Temperamento. Mal muito bom de temperamento também.
é o animal 5. Chanfro não tem desvio de chanfro. E racial é o animal 2 para mim de raça. É um animal fraco. E o carrapato, esse animal é 3. Não tem sinal nenhum de ter pego carrapato. Apesar de pelo e tal, não tem carrapato.